Tarde público de la UPTV, más un programa Conexión Ambiental que estamos transmitiendo hoy con la presencia de Stacy Nathalie Torres da Silva. Nathalie, fala em francês, tá bom? Tá ótimo. Bom, é formada em Direito, uma jovem que, pelo que eu li de seu currículo e de sua história, já por sua idade tem uma grande trajetória percorrida. É formada em Direito, mestrada no programa de pós-graduação em Planejamento e Gestão de Território, experiência na área de Direito Público, com ênfase em Direito Urbanístico. Atualmente é advogada de equipe de Direito à Cidade no Instituto Polis. O Instituto Polis é um antigo instituto, uma ONG que ha prestado muito serviço e continua prestando muito serviço à sociedade brasileira. Boa tarde, como está você? Tudo bem, boa tarde. Bom, eu estive lendo tu resumo com muito cuidado, porque era difícil entender tantas coisas juntas que você faz. Mas é interessante, se agora a tua idade, quanto? 27, né? Eu estou com 26. Nos conta, quando li esse resumo, você falou muito sobre a questão da justiça popular, da governança, da educação popular. Como poderíamos entender nós, o público em particular, sobre o que significa isso e esse trabalho? Quando eu trabalhei com educação popular, esse meu contato começou na faculdade, né, quando eu estava fazendo Direito, e foi um grupo de extensão universitária. Então a gente ia para as comunidades para poder fazer um trabalho de educação em direitos, né, que era na perspectiva dos direitos humanos. E aí eu fui entrando um pouco em contato com a metodologia do Paulo Freire, da questão da educação popular e da importância da educação popular para a transformação do mundo, para a gente poder melhorar a sociedade. Então aí foi meu primeiro contato com esse tema, e aí depois foi que me levou a depois fazer estágio no Instituto Polis e a continuar com essa visão da importância da participação popular para a gente poder ir transformando a sociedade, intervindo nas políticas públicas. Muito bem. Há uma pergunta que acho que é importante para responder a todo o público do programa Conexión Ambiental. Você como viu esse trabalho? Como viu essa população, as comunidades, as faltas que ela tinha, o que eles necessitavam e não estava sendo dado por el poder público, por la educación formal, porque você lo que estava fazendo uma educação não formal, certo? Então, como você viu isso? Em que cenário você se encontrou para fazer esse trabalho? É num cenário que as pessoas não têm muito clareza dos seus direitos. Então, é a parte importante das pessoas se empoderarem dos seus direitos, do que elas podem fazer, e dentro desse processo tendo um pouco de consciência política, né? Por que elas não tinham acesso a essa informação antes? Quem concentra essas informações? Que tipo de instituições impedem elas de terem acesso aos seus direitos e mesmo até a informação de que elas têm esse direito, né? De como exigir, de como ir se articulando para poder conquistar as demandas que elas precisavam. Eu trabalhei muito com a questão da moradia. Eu trabalhei no Paraisópolis fazendo regularização fundiária, mesmo nessa época da faculdade, que é com isso que eu trabalho hoje como advogada, mas começou nessa época nesse grupo de educação popular. E a gente usava, né, essa coisa da regularização fundiária para poder aproveitar e auxiliando as pessoas a terem uma visão mais crítica, mais politizada, para poder exigir não só o direito à moradia, que era uma coisa mais imediata, mas também compreender e fazer sua própria leitura de mundo, para poder não só impedir que outras violações de direito à moradia acontecessem, mas violações de direitos humanos de outros tipos também. Por lo que você me diz, essa falta, porque seria uma falta que essas pessoas tinham, né, e continuam tendo, qual seria o motivo dessa falta? Ou qual seria o interesse dessa falta? Como se fosse uma coisa leva a outra, né? Então você tem uma carência de um lugar de moradia onde você mora, e isso, de uma forma refletida, faz com que as pessoas tenham um trabalho inferior, com menos dignidade, com menos direitos, porque moram numa região
que tem menos direitos, e aí essa região, essa precarização da moradia é uma precarização também de saneamento, aí como você também tem um trabalho que não é tão bem remunerado, faz com que você tenha deficiências de outras espécies, né, alimentares e tudo mais. Então uma coisa vai gerando a outra e faz com que as pessoas não exijam seus direitos educacionais, não consigam exigir seus direitos à saúde. Então acho que um direito vai complementando o outro, né, em termos de liberdade. Você vai conquistando, aí quando você conquista a sua moradia, o seu endereço, você já consegue um posto de trabalho melhor, porque consegue dizer onde você mora, e aí te aceitam em outros espaços, e aí tudo vai uma conquista que vai se refletindo para outros direitos. E aí é isso, quem deixou de conceder um ou dois direitos vai fazendo com que a pessoa vá perdendo vários outros em termos de cidadania. Aí, da onde a gente exige esse direito é do poder público, né? Então, aonde as pessoas vão buscar essa coisa da habitação, do saneamento, do direito à educação, à saúde, é do poder público, né? Se de outros lugares não consegue ter essa dignidade, essa cidadania, a gente vai exigir do poder público que conceda a essas pessoas. Agora, por lo que você me expõe, esse seria um caso de exclusão. Totalmente, de exclusão social, e aí vai indo, né, de exclusão política, várias coisas vêm no mesmo pacote. E o poder público está obrigado a dar esses serviços? É o que diz a lei, é o que todo mundo, né, entende que tem que ser. Se na Constituição todos esses direitos foram concedidos, então não pode ser outra coisa que não o poder público conceder esses direitos. Muito bem. E você na Polis está fazendo um trabalho que compatibiliza essas questões, não é assim? Ou seja, você dá uma assessoria ao setor público e compatibiliza isso, não sei se isso se pode chamar mediação, com os interesses, com as questões que afligem a essa população. O Polis tem uma atuação de defesa, né, da democracia participativa. A gente acha que é muito importante essa questão da participação popular. Então a gente atua tanto na assessoria aos governos, principalmente nos governos locais, com essa perspectiva, objetivando isso, né? Então a gente faz assessoria para os conselhos, para poder melhorar a política pública, e também uma atuação que não tem necessariamente a ver com as assessorias, mas que é uma defesa dos ideais do Instituto e apoiando os movimentos populares. Esses objetivos, esse apoio do Instituto Polis, que tem muitos anos, como expliquei tanto, ele é permanente ou ele é circunstancial perante os conflitos? Tem uma coisa da formação, que a gente se preocupa de estar permanentemente atuando junto com os movimentos populares nessa renovação. Eu trabalho especificamente na equipe de direito à cidade. Então, por exemplo, vem uma lei nova que concede outros direitos ou modifica alguma coisa que acontece, né, que a gente tinha feito anteriormente. Então a gente procura fazer formações, procura estar sempre em diálogo com o movimento popular, até para auxiliar em novas estratégias, são novas demandas, né, uma mudança de paradigma legal pode fornecer outras coisas e a gente trabalha num processo contínuo de formação. As atuações, como eu trabalho na equipe de direito à cidade, indo para o judiciário mesmo, na defesa dessa população, acaba sendo circunstancial e bem ligado aos conflitos. Então depende, se acontecer alguma coisa grave, uma violação de direito mais contundente, assim, que a gente entende que o Instituto pode dar uma contribuição importante, a gente vai junto com os movimentos entrar na justiça, apoiar ações civis públicas, aí depende mais dos conflitos mesmo. Bem, então, existe uma abertura do poder público e existe, obviamente, o caminho da justiça. Há essa abertura é objetiva, essa abertura tem resultados, e quando nós nos referimos à questão da justiça, ela atua de acordo com o que está instaurado, que está instalado na Constituição, nas leis. Acontece isso? Então, depende muito do caso e dos interesses, como você colocou. Então, às vezes a gente consegue na justiça alguma coisa que o poder executivo, o poder público negou e que foi tentado, né, negociar. A gente procura usar a justiça como a última instância, né? Se a gente pode evitar, porque o processo no Brasil é muito lento, acaba sendo uma coisa bastante desgastante mesmo para quem conhece, quem domina esses trâmites, né? Então pela lentidão, e normalmente como a gente trabalha com violação de direitos, a gente necessita dar respostas um pouco mais
céleres, assim, e na justiça isso é um pouco mais difícil. Aí procuramos usar a justiça como última instância de sempre tentar negociar. Quando a gente não encontra essa possibilidade, né, e quando o violador é o próprio Estado, não tem nem como negociar, não tem como ter outras, né, atitudes políticas que vão mudar essa questão. Então a gente vai para a justiça e é pouco difícil, porque as mesmas contradições que a gente vê nos outros poderes, a justiça também tem. Então quem pode conceder ou não está suscetível a interpretar a lei da maneira que te convém. Então muitas vezes a gente vê juízes, né, não concedendo aquilo que é direito das pessoas, com alguns argumentos, né, hegemônicos que tem por aí, como a reserva do possível. Não posso impedir uma terra de ser, né, reintegrada na posse e tal, de tirar as pessoas daquele lugar, porque não tem como o poder público alojar tanta gente. Ele pode tirar e deixar essas pessoas na rua, mas não pode obrigar o poder público a dar uma assistência habitacional, por exemplo, para as pessoas. Então ele entende o lado da prefeitura de não ter recursos, mas é incapaz de entender o lado das famílias de não terem recursos e não terem outro lugar para morar. Então é muito conveniente, então ele acaba escutando mais um lado que tem a ver com a formação dele. Então muitas vezes na justiça a gente vê a lei sendo interpretada pela ótica de um juiz que nasceu numa família que teve tudo, então ele acaba compreendendo muito mais um lado da sociedade, né, de uma camada social que ele pertence, do que o lado de outra realidade que ele não teve tanta convivência. Então, os juízes acabam sendo muito parciais na sua forma de interpretar a lei. E aí, às vezes, acaba sendo um desafio para a gente de tentar buscar na justiça, que também tem suas contradições de ser elitizada e tudo mais, uma resposta que, né, deveria estar mais fácil pela interpretação mais lógica e mais razoável da legislação. Vejo por os fatos, né, além de lo que você me diz, que isto é também um pouco anárquico, porque nós sabemos de reincorporação de posses sem nenhum tipo de ocupação de outros espaços oferecidos por el Estado, por la prefeitura, para essas pessoas que foram removidas, que o caso, por exemplo, de São José dos Campos, que foi praticamente uma batalha, isso, que aí a justiça funcionou, certo? Aí a justiça, a reintegração de posse, la cumpriu, deixando centenas de famílias sem moradia. Pero lo que você me diz é muito mais sério ainda, porque me fala que também existem, dentro desses conflitos, os próprios, criados pelo próprio Estado, pelo próprio poder público, seja municipal, neste caso, ele mesmo. Esa es una cuestión. La otra cuestión, ellos descubren que existe esa cantidad de personas ocupando ese espacio después que acontece lo peor, que es entrar en la justicia. ¿Cómo se puede interpretar eso? É uma coisa complicada, assim, né? Porque está escrito nas leis, na Constituição, é o direito das pessoas que o poder público fornece. Então tá lá, o direito à moradia é um direito constitucionalizado, que está lá colocado, mas o poder público não se sente necessariamente, tem uma coisa da cultura de você é trabalhador, você tem que dar conta das suas próprias necessidades, então a saúde é coisa sua do sistema de mercado que a gente vive. Então, apesar de ser um direito, a forma como o poder público trata isso, né, e a forma como os próprios patrões vão com o salário que as pessoas recebem, não dá para ter uma moradia. O salário mínimo era um salário que devia contemplar uma gama de serviços, de consumo para as pessoas poderem sobreviver. Isso não acontece. Então, o mercado não dá, o Estado não dá, o Estado acha que o mercado deveria dar e tudo isso se resolve pelo mercado, você vendendo, comprando sua força de trabalho. Então, apesar de estar escrito, ainda é uma coisa que não faz parte da cultura do poder público, de quem trabalha lá, de entender que isso é mesmo um direito e um serviço que precisa ser prestado para a população. Então ainda parece, o modelo como o Estado trata ainda hoje, é de que é um favor fornecer moradia. Fazer urbanização nas favelas no Brasil é um favor que se presta àquela população que ocupou de forma completamente errada, que há 15 anos atrás, por exemplo, eles nem forneciam saneamento básico, não faziam ligação de energia elétrica, porque a ocupação era irregular. Então, se não está tudo formalizado, eu não levo uma série de outros, né, recursos e de direitos, enfim, que as pessoas teriam em qualquer outro canto da cidade. Isso já era fácil,
mas para as pessoas porque moravam irregular, não era prestado esse serviço. E aí é aquilo do círculo vicioso. A pessoa não mora irregular porque ela não teve dinheiro para comprar isso no mercado formal. Então ela vai ocupar de outra forma. Então, como é que o Estado não vê isso? Eles sabem que as pessoas têm essa necessidade, está claro para todo mundo, as periferias crescem em todas as cidades, né, principalmente nos grandes centros urbanos, então não tem como não ver e não tem como não dizer que não é problema, né, da prefeitura, mas ainda é tratado como um favor. Então é difícil, porque a política pública avança pouco quando não tem participação, não tem controle social, de exigir disso, de ter um planejamento claro para a cidade de crescer, que se tem trabalhadores, tem gente, as pessoas precisam morar em algum lugar. E onde é que elas vão morar? Né? É longe do seu trabalho? Tudo isso devia ser planejado e muito bem planejado pelo Estado. E aí o Estado acaba sendo um violador de direitos porque ele também tem terras e também tem prédios, por exemplo, no centro da cidade. E aí quando você vê o Estado, que é aquele que deveria prover moradia, tem vários prédios abandonados no centro da cidade, aí é uma coisa que deixa muito patente essa contradição e a falta do interesse político de resolver o problema. Você prefere deixar um prédio totalmente fechado do que promover a habitação de interesse social, que é a sua obrigação? Então alguém está fazendo essa escolha por não facilitar as pessoas a morarem, não respeitarem a política que deveria ser colocada. Então aí é uma coisa de escolha muito clara política de que lado o poder público também joga. Que se eles forem construir outra unidade, ou podem usar para o próprio mecanismo do Estado, ou podem fazer outras coisas de forma a ter um ganho financeiro, que é muito, né, você tem um prédio no centro da cidade, que você pode fazer outra coisa, vai ganhar muito mais do que, né, habitação de interesse social. E resolveria até um problema de transporte. Claramente, que é o principal da questão habitacional, é que as pessoas morem perto do seu trabalho. Exatamente. De toda maneira, eu acho que teriam que entender as autoridades, como tem que entender todo mundo, que nenhuma pessoa ele escolhe morar nessas condições porque é bom, porque é bonito, porque é lindo, porque é apaixonante morar nessas comunidades. Então essa é a outra questão, falta uma sensibilidade que eu lhe chamaria que nem é política, e já é humana, é uma falta de sensibilidade humana. Está faltando o humanismo sobre todas as coisas, que seria a primeira questão que o indivíduo... E geralmente essas pessoas muitas vezes foram pagas por a contribuição pública da população com os seus impostos para que estudem em boas universidades do Estado ou federais, que obviamente estão mantidas com um dinheiro público que não foi investido para essa classe social. Mais ou menos é isso também. Também, não digo que seja o único. Agora, como você vê, por exemplo, nesse conflito que existe, nessa necessidade de moradia que é espantosa, não obstante que hemos avançado muito nisso, a nível, estou falando nacional, não estou falando o PAC e esses projetos do PAC para a moradia, eles estão contribuindo de alguma maneira para resolver, obviamente, parcialmente esse problema? É um pouco difícil assim de avaliar. São duas coisas que eu acho que são dois programas muito importantes, que é o PAC, com o seu apoio à urbanização de favelas, e o Minha Casa Minha Vida, que são dois programas muito intensos, assim, que eu acho que interferem bastante. São um ganho e um retrocesso, cada um à sua maneira. O PAC tem um ganho de reconhecer hoje uma coisa que não era reconhecida anteriormente, porque antes as pessoas ocupavam e era negado a elas o direito de ter acesso a outros bens e serviços, porque a ocupação era irregular. A gente avançou a um ponto, eu acho, né, que foi um debate muito grande, uma movimentação do movimento de moradia, de conseguir conquistar na cidade, que isso era um direito. Então, que se as pessoas ocupavam as áreas nas periferias da cidade, era por uma questão de necessidade, que elas não podiam ser privadas do saneamento, da água, da luz, esse tipo de coisa. O PAC veio consolidar esses assentamentos, porque aí ele ia pavimentar as ruas, ia, né, constituir uma coisa da eletricidade, de outras coisas, de equipamentos públicos, que antes isso não existia, e era sempre a reserva do possível, não tenho dinheiro, vou levar uma escola, é tão longe, então, o transporte é muito longe, levar toda a rede de transporte até esse lugar, porque evidentemente as pessoas não moram tão próximo dos centros, porque esse terreno que elas vão ocupar é um terreno que não tem interesse, que é longe da cidade, né? Então tem essa coisa de ter muito custo
levar a cidade formal, avançar com a cidade para onde estão a moradia dessas pessoas. Então o PAC veio reconhecer isso, então ele é muito bom nesse sentido. O problema do PAC é a falta de controle social, como é que tudo isso acontece. Então o dinheiro já vem para as prefeituras, então eu vi acontecer, por exemplo, no Paraisópolis, as pessoas precisando de tanta coisa e eles gastarem um dinheiro absurdo num escadão. Aí você fala, mas quem tem interesse nesse escadão? Por que construíram o escadão primeiro do que pavimentaram uma rua ou do que fizeram uma calçada num lugar onde as crianças estavam andando na rua, então passa a lotação, passa tudo, e as crianças andam no meio da rua? Por que o escadão foi privilegiado em relação a outras coisas? Então, a falta de controle da população, de participação no que é gasto, quais são essas coisas, no PAC ainda é muito complicado, né? Porque tem todo um interesse de construtoras e tudo mais que a gente sabe que vem com tudo isso. Então, infelizmente, o PAC avança numa parte, mas é um retrocesso porque a gente já conquistou tanta coisa em termos de participação de política pública, de controle social, tem conselho gestor, né? Normalmente é muito difícil, né, numa cidade, por exemplo, como São Paulo, ter um assentamento informal que não seja não seja um zoneamento específico, que tenha conselho gestor desse zoneamento específico. Então, se tem o conselho gestor que as pessoas poderiam participar para escolher no que seria gasto esse dinheiro do PAC, por que o dinheiro veio, a decisão veio e passou ao largo do conselho? Né? Então, isso é um probleminha aí dos recursos do PAC, que o governo federal não cobra que seja feito pelos mecanismos, né, mais legais e formalizados que já existem dentro das cidades. E o Minha Casa Minha Vida é a mesma coisa, ele tem um avanço muito grande de ser um dinheiro, um recurso importantíssimo e de diminuir o déficit habitacional que é necessário. A quantidade de moradias que o Minha Casa Minha Vida vai construir é um reconhecimento de que falta muita moradia no país e esse número é importante e o recurso é condizente com o déficit que a gente tem. E aí o problema do Minha Casa Minha Vida acaba sendo um pouco o mesmo, né? Que as cidades têm plano diretor, as cidades tinham se planejado para onde crescer, o que fazer, e quem escolhe no Minha Casa Minha Vida aonde vai ser colocado isso são as empreiteiras, são as construtoras, porque é um dinheiro que veio para poder incentivar a questão do mercado privado, uma política anticíclica em momento de crise, então veio para fomentar a questão das construtoras. Então passou ao largo desses mecanismos, né, de participação, de controle social, onde seriam construídas essas unidades habitacionais, quantas dessas unidades habitacionais são mesmo para baixa renda e quantas são de mercado popular, quantas são de pessoas que até poderiam pagar um pouco, porque a construtora não tem interesse de construir para quem tem mais subsídio do governo, para quem tem mais necessidade. Se eles podem construir para uma camada de salários que facilita eles terem um retorno financeiro depois, é aí que eles vão investir. Então, ao invés de você colocar todo esse dinheiro à disposição de quem mais precisa, são os empresários, é o mercado que está dizendo um pouco para quem ele prefere levar essa política. Então, o Minha Casa Minha Vida acaba padecendo do mesmo mal um pouco dessa coisa do PAC, de não ter controle social, de não ter a participação das pessoas na hora de dizer onde é que era melhor e de estabelecer as prioridades para esse programa. Muito bem. Vejo este es un problema socioambiental inclusive, porque el ambiente no es simplemente la naturaleza, las cuestiones que todos los ambientalistas discuten, ya no existe más el ambientalismo puro, lo que existe es el socioambientalismo. La pregunta entonces es esta: las organizaciones sociales, las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, ¿cómo participan en esa cuestión? O sea, porque si se necesita control social, el control social nunca va a ser dado, siempre va a tener que ser conquistado, va a tener que ser conquistado a través de colectivos, a través de organizaciones, a través de autoconvocados, que es una cuestión que muy poco se fala no Brasil, mas que no resto do mundo isso é muito comum. Autoconvocados se chamam aqueles cidadãos que eles, sem nenhuma organização, com CNPJ, com registro aqui, registro lá, estatuto, tudo, se reúne, se multiplica e ela coloca suas propostas, suas exigências a los poderes públicos. Esto se llama autoconvocado. La sociedad se autoconvoca. No la convocó el poder público, no la convocó una ONG, no la convocó la universidad, ninguém la convocó, ela própria se autoconvoca. Então, isso não é possível, por exemplo, porque você me fala, falta controle social. O controle social não vai ser dado.
Jamais. Por esses interesses que você está falando. Se existem interesses econômicos, o interesse sempre acaba sendo econômico. Até o político acaba sendo econômico. Então, o interesse político vai atrás do interesse econômico, na maioria dos casos, estamos falando de forma geral. Então, a sociedade civil, que temos tantas, todos os dias aparecem novas, malas antigas, com projetos inclusive financiados por el Estado, por governo federal, por município, por empresas como a Petrobras e outras empresas privadas. Você que está nesse meio, qual é a participação dessa sociedade civil? Dá para ver assim como uma coisa bem heterogênea mesmo. Então tem algumas coisas que a gente entende que são super legítimas, né, movimentos vindos da própria sociedade querendo, né, exigir as suas demandas, os seus direitos. Aí isso é um tipo que acaba sendo um pouco mais enfraquecido no espaço que a gente tem hoje, porque o espaço de participação hoje é muito institucionalizado. Então tem os conselhos, as conferências. E quando abre esse espaço mais institucionalizado de participação, aqueles que têm menos vinculação partidária ou não tem financiamento de empresa, não tem financiamento de ninguém, tem menos espaço e tem menos possibilidade de participar até nos espaços institucionalizados, né? Então, assim, tem a dificuldade de... você não consegue driblar a questão do espaço institucionalizado. Então, você vai discutir uma política pública, teve a maneira como foi modelado a participação dentro daquele espaço. Aí, se você tenta essa coisa de autoconvocar essas coisas, é mais difícil, porque isso tem uma dificuldade da própria formação das pessoas, da facilidade de outros estarem. Então, quando você já diz, já participei de não sei quantas conferências, não sei o quê, dá uma legitimidade de participar de outras, você conhece outras pessoas, faz outra rede. Então, é muito difícil, porque a sociedade civil é muito fragmentada, tem essa percepção das empresas, dos próprios governos de cooptarem um pouco as coisas para legitimar suas próprias políticas. Então isso é muito complicado e muito difícil. Até no instituto, assim, que a gente tem essa coisa de dar formação e de fazer assessoria para algumas prefeituras, tem uma hora que a gente fica um pouco num dilema. Mas será que a gente está indo lá para formar mesmo, para poder conseguir que essas pessoas tenham as suas demandas legitimamente exigidas, ou a gente está indo lá para ajudar a legitimar uma coisa que a gente sabe que já está num estágio mais avançado, que essa política não vai levar necessariamente, né, ao lugar, e é diferente do que a sociedade quer. Então, como um instituto assim, que presta também assessoria para as prefeituras, para os governos e para os movimentos, é muito difícil às vezes da gente conseguir distinguir, porque os interesses são muito grandes nessa coisa da participação. Essa coisa do discurso da responsabilidade social, é muito fácil de ir sendo capturados os interesses e da população sem uma formação política muito clara, né, com uma coisa ideológica bastante forte, é muito fácil dela se perder em todas essas possibilidades de participação e tudo isso. Mas os espaços existem? Eles existem. Acho que do governo Lula para cá ficou mais explícito tudo isso. Foi uma coisa que eu acho que o governo realmente incentivou, principalmente do governo federal, de ir colocando essas coisas. Mas ainda tem esse problema de ser um pouco setorizado, da sociedade não conseguir deliberar mesmo de verdade a favor dos seus interesses, das suas demandas. Então ainda tem várias dificuldades e um montão de desafios. Mas esses espaços existem, né? Precisa reconhecer que eles existem, principalmente institucionalmente. Agora eles foram abertos com mais clareza, mas ainda tem que melhorar bastante coisa. E nisso a sociedade civil, você falou que está bastante fragmentada. Como poderíamos nós explicar essa fragmentação ao público? Que o público obviamente não pertence à sociedade civil. Há muito público que é da sociedade civil, mas a maioria não. Acho que essa fragmentação tem um pouco a ver com esse próprio conceito de sociedade civil que a gente tem, né? Então, na pré-constituinte, eu acho que a gente tinha uma homogeneidade maior de tentar avançar na questão da democracia do Estado. Então, tinham as igrejas, as mulheres, as associações de bairro,
os movimentos que defendiam as crianças, os adolescentes, estudantistas, tinha muita coisa que tinha um único objetivo, um único grande objetivo, que era democratizar o Estado brasileiro. E aí depois, quando esse objetivo é de alguma forma conquistado, a gente constrói uma Constituição com participação popular, essa sociedade foi indo um pouco mais em direção daquilo que eram os seus interesses, as suas pautas, as políticas, né, que tinham mais a ver com cada um desses grupos. Então acho que depois da Constituição, cada grupo começa, já que conquistou, né, essa democracia, que era a necessidade daquele tempo, conquistado isso, você parte para outras conquistas de outros direitos para avançar em outras pautas. E acho que quando a gente começa a avançar, cada um para o seu setor, em outras pautas, começa um pouco essa fragmentação e de disputa política em torno de cada temática. Então, por exemplo, o movimento ambiental vai disputar com um determinado tipo de organizações a questão da sua pauta ambiental, que isso cria uma espécie de dificuldade. O movimento de moradia vai com outras, né, com outros agentes, com outros atores, disputar a questão da moradia. Então, acho que isso vai criando dificuldades diferentes e fragmentando os movimentos, fragmentando um pouco essa sociedade civil, que já teve uma homogeneidade maior. Por isso que acho que esse nome, sociedade civil, a gente não se confunde muito. A gente sabe o que a gente quer dizer quando diz sociedade civil, mas hoje a gente já começa a ficar um pouco sem saber o que é, porque justamente cada um foi indo para um canto, com pautas diferentes, com as políticas diferentes, com dificuldades diferentes. Então acho que por isso que é tão fragmentado hoje em dia. E também está porque muitos falam, a gente conhece, a gente atua no meio e conhece, que existe aquela sociedade civil que não é tão civil. Porque é inevitável, quando você vai para esses espaços, ainda mais agora, quando abrem esses espaços de uma forma institucional de participação, aí então vai ter ali, então vai ter que ter aqueles 20% que é das universidades, não sei quanto por cento que é dos empresários, e uma ampla gama ali de ONGs ou pessoas individuais que vão disputar um pouco esse voto para ser delegado, para poder participar. E aí começa, né, outras áreas assim a dizerem, não, é importante ocupar esse espaço também. E aí começa a criar coisas para ocupar esse espaço. E aí essa é a sociedade civil não tão civil, que é um pouco os interesses privados, né, que não deviam estar nesse campo, mas estão ali sendo defendidos, que é uma forma de ocupar o espaço também. Também as INGs, né, os indivíduos não governamentais, e que depois utilizam esses espaços como uma catapulta para ocupar cargos públicos. Eu acho que existe isso mesmo. Abrem esse espaço e aí as pessoas dão um jeito de tentar ocupar e de também fazerem disso, né, alguma coisa importante no interesse individual. E acontece. Acontece. Então, vamos ver uma questão. Se nós, por um lado, falávamos que necessita... Você falou muito daquela primeira fase que era a democracia, né? Que era a democratização primeiro, o governo que era de fato, era um governo que já estava debilitado, né? Ou seja, se abriu por essa situação, uma realidade que já se estava assumindo dentro de toda a América Latina, né? A América do Sul em especial, onde já as dictaduras começaram quase todas ao mesmo tempo e foram acabando quase todas ao mesmo tempo, porque obedeciam a uma série de questões que eram mais internacionais que nacionais, juntas, né? Então, se consegue esse espaço, essa democratização, que obviamente, por la direita já, depois a Constituição, mas você acha que a democracia é suficiente como se pratica hoje, ou nós estamos construindo a democracia? Eu acho que a gente está construindo essa democracia, porque vários mecanismos constitucionais não foram regulados, então está ali na Constituição a questão da participação direta da população, mas com que instrumentos que a população participa, como são essas coisas. Então acho que isso ainda é o caminho para concretizar as coisas que foram colocadas na Constituição em 88, e o caminho para criar mesmo um Estado democrático que não ia ser mesmo de um dia para o outro. A gente viveu 21 anos, né, de ditadura militar, então é complicado, né, do dia para a noite as coisas não iam mudar.
o poder ideológico também do regime militar é muito grande, eles interviram muito na educação, né, do brasileiro, das escolas, como foi feito tudo isso. Então é muito difícil, a própria geração que viveu esses anos do governo militar, a gente tem que correr atrás um pouco dessa coisa de conquistar o coração e a mente das pessoas que não passam muito ao largo de achar. As pessoas acham mesmo que quando existe a prestação de serviço público é um favor, não é um direito, não conseguem compreender como é que funciona a nossa sociedade. A primeira pergunta que você fez, mas a quem interessa todas essas coisas? Né? A gente não é criado, não é educado para entender para quem interessa as injustiças na nossa sociedade. Então isso é muito difícil, acho que é construindo mesmo, ampliando esses espaços de participação, fazendo educação popular para as pessoas entenderem a importância delas estarem participando, delas estarem controlando, porque senão não tem jeito, a democracia a gente vai ter que ir construindo ela aos poucos, assim, a gente não pode ser condescendente com todos esses abusos que acontecem, né? Não estou dizendo que esse aos poucos é para legitimar tudo isso que está aí, não, mas é porque é difícil mesmo e é um processo que para poder ele ser verdadeiro, a gente precisa ir construindo ele ali na base, e essa base é que a gente está precisando mesmo conquistar, porque os mecanismos hegemônicos de mídia, de todas essas coisas, estão contra tudo isso. Então, essa batalha é um pouco injusta, porque tem a mídia, todo o sistema de escolarização formal, tudo isso contra essa proposta de emancipação, de tornar verdadeira a democracia no Brasil. Una cosa interessante que você colocou, que chegamos à conclusão que essa educação é fundamental. Esa educación sobre la democracia, esa educación no formal popular, porque usted dice que si nos vamos al sistema formal de educación, él también es parte, cúmplice de ese retroceso, de ese freio, de ese engesamiento del progreso de la Constitución, porque tiene que progredir, y de la construcción y el fortalecimiento de la democracia. Entonces, la cuestión es esta: la sociedad civil no podría asumir de alguna manera ese compromiso, si ella, claro, está comprometida con la sociedad, porque no es toda la sociedad civil, las organizaciones que están compromisadas, que tienen una responsabilidad por ser ella, una vanguardia del pensamiento, una responsabilidad sobre la sociedad. ¿No sería entonces la sociedad civil que uno de sus objetivos principales podría ser esa educación popular? Porque no adianta ensinar de que no tiene que pingar la tornera, entendió que la latinha la tiene que jugar a tal lugar, que cuidado, que no tiene que boiar la garrafa PET en el córrego porque va a entupir. No adianta eso si el individuo no adquirió primero una educación de sí propio, una educación de su civilidad, su vocación de ser civil, de ser humano. Você não, e depois de aí, obviamente, seus direitos, que não vieram sozinhos, que ele participou, inclusive, para a construção dessa democracia incipiente, que recém começa, que ainda está no berço, ou não, já está engatinhando, já está andando em algumas coisas. Não seria que a sociedade civil teria que ter como objetivo essa educação popular? Vamos chamar-lhe esse nome que você lhe colocou, não conhecia, agora eu conheço através de você, essa educação popular? Como eu trabalhei com isso, eu sou super suspeita para poder dizer. Isso foi a primeira coisa que eu estava na universidade, né, eu estudava direito, e o que a gente não era levar o direito para as pessoas, dizer, você tem direito a isso, e aquilo que eu não tenho, não tem, não está escrito na lei, então não tem. Essa não era a nossa proposta. E a educação popular era o método, né, assim, um pouco a maneira que a gente viu como essas pessoas iam aprender seus próprios direitos e iam lutar por outros direitos a partir dessa consciência. Tudo isso tem um método, uma coisa política e ideológica bastante por trás dessa questão da educação popular, que é muito emancipador, que é muito libertador. Então, eu comecei por isso, então eu aposto muito nisso. Eu acho que é uma das grandes coisas que a gente poderia retomar até antes, né, na verdade, do golpe militar. Isso era uma das grandes coisas que assustava um pouco, né, do camponês, da igreja indo disputar um pouco isso, fazer essa educação
mais politizada, uma coisa que interessava mais, né, a base, as pessoas, do que uma educação de cima para baixo, formalizada, com conteúdo pré-definido. Então isso eu acho que foi uma das coisas que assustou um pouco, que mexia um pouco com a estrutura, né, desde antes do golpe, que era uma coisa que tinha muito mais do que tem hoje. A educação popular foi bastante enfraquecida, assim, no Brasil, até de diminuição, né, de núcleos e tudo mais que fazem isso. Antes tinha uma dispersão maior de tudo isso, mas eu aposto bastante na retomada dessa coisa da educação popular para emancipar as pessoas, porque eu acho que a gente não vai ser a educação popular que vai transformar a estrutura do país, mas eu também acho que sem essa educação a gente não consegue transformar. Não é a única coisa, mas eu não consigo ver uma transformação verdadeira na sociedade prescindindo da educação popular. Ou seja, que em conclusão você diz que isso é básico, fundamental. Eu acho. Não, eu acho o mesmo. Estou participando de lo que você diz, inclusive estou aprendendo uma barbaridade sobre isso. E justamente, eu como líder de uma organização não governamental socioambiental, nós tínhamos, quando trabalhávamos em projetos de educação ambiental, que começamos faz muitos anos, faz 15 anos, nos encontrávamos que, como nós abríamos o debate, eram professores, começamos com professores, os professores colocavam isso. Justamente colocavam de que a criança, o pai da criança especialmente, precisavam de uma educação anterior, eles não sabiam explicar a questão ambiental. Eles diziam, não, tem que haver algo de base. Eles diziam, tem que saber por que eles são cidadãos, quais são seus direitos, quais são suas obrigações também, porque o cidadão tem obrigações, sim? Sua responsabilidade, e também onde recorrer para reclamar seus direitos, onde recorrer para poder ele conseguir aquilo que não é um favor, como você disse, que o Estado dá um benesse, não dá um benesse. O Estado não deixa de ser um administrador do dinheiro que é público, e é público porque apareceu da sociedade. Ele é simplesmente um administrador, não é o dono do dinheiro, é um administrador do dinheiro. Então, essa administração não pode ser omnipotente e centralizada e simplesmente decidida, como você fala, que essas decisões praticamente são decisões puramente econômicas. Então, por tudo o que você está colocando aqui, hemos avançado, estamos avançando. E você disse que temos que recuperar e temos que continuar com esse trabalho da educação popular. Então, eu acho que isso é fundamental, porque estamos vendo que algo se avançou em quanto tempo? Nessa consciência que tem a população. Estamos falando da grande maioria da população, porque a grande maioria, nós somos 200 milhões de brasileiros, mas não somos 200 milhões de Brasis diferentes, é um Brasil só. Então, destes avanços que nós tivemos, a nível inclusive dos espaços que você está falando, avançamos, não avançamos, estamos igual, de 1988 da Constituição a hoje, como avançamos nisso? Estou falando do poder público, que ainda tem, obviamente, uma grande dose de autoritarismo. Não, eu acho que a gente avançou do reconhecimento, né, dessa coisa da participação. Se antes a gente discutia se as pessoas tinham que votar, imagina, as diretas já foram derrotadas, né? O movimento em si ganhou ou perdendo, né? Aquela coisa. Então, a gente tinha que lutar por reconhecer que as pessoas precisavam, imagina, votar na democracia representativa. Então, a gente foi avançando. Hoje em dia, a gente está falando da democracia participativa, que é um passo além da questão da representação. Então, a gente antes não estava nem escolhendo nossos representantes, quanto menos participando da deliberação. Então, a gente avançou, sem dúvida, nessa questão. A abertura dos espaços institucionais de participação é um ganho, é uma vantagem, mas a gente ainda precisa conseguir que, quando essas pessoas participam das conferências, participam dessas coisas, essa voz da sociedade seja realmente ouvida. E aí é esse ainda o entrave que a gente tem.
Então a gente não conseguiu que a nossa voz fosse ouvida nem elegendo nossos próprios representantes e nem participando meio que diretamente um pouco desses espaços. E a gente precisa investigar, e eu acho que essa é a parte que ainda está um pouco não bem desenvolvida, por que a gente não consegue fazer com que a nossa voz seja ouvida de verdade? Então, porque se eles ouvem e não implementam a política da maneira como a sociedade gostaria que fosse, o que está acontecendo nesse caminho, que eu acho que é o que a gente precisa investigar um pouco melhor e avançar. Que um dos grandes problemas, os desafios hoje dos conselhos, desses espaços, é que as deliberações sejam efetivamente implementadas, tudo isso. Então, acho que ainda tem que ir avançando um pouco mais, além de só ouvirem, né, o que a população tem a dizer, mas que a política pública seja pautada por esse conteúdo que foi colocado pela sociedade. E sim, você está falando da participação e também do controle social. Sim, que acho que as duas coisas... Porque a participação sem ela não conseguiria fechar a questão. Sim. Eu me lembro, faz uns 5 anos, eu estava voltando de avião de Manaus e do lado meu estava um professor da Universidade Federal de Manaus. E ele me dizia, justamente falando sobre esta questão, sobre a participação do índio, que ele tinha uma participação, mas era dirigida essa participação. Não era uma participação democrática, era dirigida. E uma das coisas que o Estado mais lhe incomodava não era a participação, o controle social. Uhum. Então ele me dizia, mas eles não sabem que no meio prazo isso vai ter uma consequência política em contra deles mesmos. E isto já praticamente lo estamos vendo. Ou seja, movimentos inclusive que estão colocando a ficha, a denúncia àqueles políticos corruptos, aquelas questões. Estamos vendo que nessa situação se coloca o que dizia esse professor. Um dia aquilo do controle social, quando que eles não querem, se vai colocar em sua contra. Você que opina disso? Eu acho que é um desafio a autonomia da sociedade civil que está participando disso. Então, às vezes colocam as pessoas ali, né, para ocupar aquele espaço, mas para não deixar verdadeiramente ser, né, colocada ali a uma voz participação e a crítica. De mentirinha. É uma coisa de mentirinha. Então, essa coisa da autonomia ainda é muito importante da gente conquistar, porque abre o espaço para a sociedade civil e precisa de autonomia para poder participar. Então, o índio precisa ter formação, condição de ocupar esse espaço, porque senão é fajuto, é isso, é de mentira, não significa nada. E acho que a coisa da participação no ciclo inteiro da política pública leva ao controle social. Então, se a política pública tem várias fases de planejamento, de ação, de avaliação, né, de resultados, de todas essas coisas, o controle social é isso, encerra todo o ciclo da política pública, né, com a participação das pessoas, não só na elaboração, mas na implementação, nas avaliações, nos resultados, em tudo isso. Então, acho que é muito importante, uma coisa não pode ser separada da outra, que a população tem que participar mesmo de todo esse processo da implementação da política pública, e o controle social no meio, no fim de tudo isso. Isso entraria também na aplicação do orçamento e do controle do orçamento? O orçamento é uma decisão política, né? O orçamento é uma coisa que norteia os gastos do Estado, que norteia as ações, que norteia os programas. Então, ele também é uma política, uma coisa que precisa ser controlada e precisa ser pautada pela sociedade. Você acha que conseguiríamos isso em algum tempo? Eu acho que... Eu estou perguntando se você é otimista e em que se fundamenta o optimismo, porque eu acho que é otimista por tudo o que colocou. Não, a gente tem que estar sempre pensando nas nossas utopias de participação, né? Chegar a um orçamento, né, que não seja uma parte do recurso só, como é o orçamento participativo hoje, mas que seja verdadeiro, todo o orçamento do Estado, eu acho que isso é o fim, né? É o que todo mundo quer, é o grande objetivo, porque se a gente conseguir intervir onde se gasta e discutir né, com qualidade com o que se gasta e a sociedade opinar isso, é muito importante, a gente conseguiu. Que você continue com essa força para que você tenha
esse optimismo. Eu não chamo utopia. Eu trocaria isso como meta. Pode ser, como chegar. A utopia é como um horizonte. Você pode andar, que nunca chega, né? Mas a meta sim. Eu acho que se a sociedade cívica realmente está comprometida com a sociedade, com as maiorias e as minorias, aquelas que foram excluídas durante 500 anos, nós temos que pagar uma dívida social de 500 anos. Como você falou, não se faz isso rapidamente, vai levar um tempo. Mas não importa o tempo que vamos a levar, temos que continuar trabalhando. Eu gostaria que você deixe para a plateia uma mensagem tua. Ai, que difícil. É fácil? Não, acho que eu vou dar uma ênfase nessa coisa da educação popular, que é isso, não é o tempo que vai demorar, mas uma educação popular levaria muito mais tempo, é muito mais complexo, leva em consideração a cultura das pessoas, leva em consideração um monte de coisa, isso leva muito tempo. Mas não é o tempo, é a qualidade com que a gente avança, né? Não é a rapidez com que a gente vai, mas, né, com a profundidade, com a qualidade que a gente avança. Então, eu deixaria essa coisa na ênfase mesmo da educação popular. Muito obrigado, então. Bom, mais um programa de Conexão Ambiental. Estaremos na próxima sexta-feira, no mesmo horário, 16h30, para transmitir a todos vocês estas experiências, que são experiências, sobre todas as coisas, democráticas. Este programa va a fundo en la cuestión de la democracia de la comunicación, de la información. No se trata simplemente de trazer pessoas para falar coisas que não vão ficar dentro de nós. Estas questões ficam dentro de nós como cidadãos, como seres humanos, como participantes do futuro e do destino de um país da dimensão de Brasil, com a maior biodiversidade do mundo, tanto natural como humana. Muito obrigado a todos vocês e esperamos por la UTV la próxima semana a las 16h30, sempre nas sextas-feiras. Obrigado.